da organização da SAEP 2021. Depois que a palestra começar, eu vou botar o link da chamada ali nos comentários. O link ele fica disponível só enquanto está acontecendo a palestra, então é bom que vocês já assinem quanto antes. E eu queria pedir também para deixar a câmera e microfone desligado, que a gente pode ir escrevendo as dúvidas ali no chat. No final a gente responde todas elas. E agora eu posso passar a palavra, então, para o nosso palestrante, para começar, então, nosso evento. Perfeito. Vitor, posso dar início, então? Pode. Uhum. Bom, eu estou vendo um monte de bolinhas aqui, um monte de pontinhos, né? Não sei quem está nos acompanhando, né? Mas, enfim, até aí a gente, pelo Google Meet, eu já estou habituado aí há 2 anos e meio, né? Nessa vida de ficar, enfim, falando e imaginando quem está do outro lado. Mas, de qualquer forma, né? Eu queria primeiro dar boa noite a todos e todas, né? Que estão acompanhando essa jornada. Gostaria de agradecer muito aí a oportunidade, né, de estar na Unicinos mais uma vez. Eu estava até comentando com o Vitor, né, que já há um tempo atrás tive a oportunidade de ir à Unicinos, né, e para uma tarefa específica, mas enfim, ainda que virtualmente, é um prazer voltar ao Unicinos, tá certo? E particularmente nessa semana acadêmica da Escola Politécnica, tá? Então, assim, né, o tema, né, para o qual fui convidado, né, a falar é fabricação digital na arquitetura. No entanto, eu vou falar de uma forma bastante ampla, tá? E, inicialmente, até para me apresentar, eu sou professor livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né, da Universidade de São Paulo, e também, até para vocês entenderem um pouco a minha pegada do lado da engenharia. Eu fiz mestrado em engenharia civil e depois o doutorado em arquitetura, né? Então, a engenharia civil, né, eu fiz o meu mestrado na Escola Politécnica da USP, né? Não é um meio ou um campo que eu poderia dizer estranho, né? Muito pelo contrário, é um campo pelo qual me movo com uma certa facilidade, né? Principalmente na área de concreto. E, enfim, eu acho que a gente vai poder falar de uma forma bastante ampla aí, né? Eu vou, então, compartilhar a minha tela. Eu até já tinha compartilhado antes, agora eu não estou conseguindo... Bom, você, pelo jeito a minha tela já está compartilhada, porque eu estou vendo aqui parar de compartilhar. Se o Vitor puder me confirmar... Isso, ela já tá compartilhando. Já está compartilhada, né? Uhum. Então, assim, pessoal, eu... ao invés de falar exatamente, não é, a fabricação digital aplicada à arquitetura, eu dei uma ampliada aqui, né? Primeiro, quando eu me refiro ao digital na arquitetura, necessariamente eu estou falando de uma arquitetura industrializada, logicamente, tá? E, por outro lado, para que a gente entenda, né, porque a gente tem o costume assim, né, de achar que as coisas nascem do nada, né, principalmente quando é tecnologia inovadora, né, você fala, oh, tecnologia inovadora, dá a impressão que ela surgiu de algum tipo de, né, geração espontânea. Isso não existe. Todas as coisas têm uma origem, tem um motivo, e a gente muitas vezes consegue definir melhor, né, uma tecnologia inovadora em contraste com aquilo que seria a linha de evolução da própria tecnologia. Então, vocês estão vendo aqui que eu falo sobre arquitetura industrializada e da linha de montagem à fábrica digital. Por quê? Porque o salto é exatamente esse. A linha de montagem, que eu poderia chamar a linha de montagem fordista, que é a indústria clássica, para a fábrica digital, que é onde eu vou encontrar a fabricação digital, né? E aí começando pela arquitetura, né? Eu queria destacar aqui, primeiro, um trechinho aqui do livro do Leonardo Benévolo, né?
um livro de 1985 chamado O Último Capítulo da Arquitetura Moderna. Então, em 85, o Leonardo Benévolo ele falava: a arquitetura moderna resulta da ocorrência de múltiplas circunstâncias relacionadas com o desenvolvimento progressivo da pesquisa científica e tecnológica, além da radicalização da investigação artística e do confronto de modelos de controle do desenvolvimento urbano. Então, aqui, aquilo que está destacado, o quê? A arquitetura moderna, nessa visão, e que é uma visão absolutamente correta, ela não é uma coisa cristalizada lá no passado. Não, ela é, na verdade, a imagem do desenvolvimento progressivo da pesquisa científica e tecnológica, ou seja, a arquitetura, de alguma maneira, ela espelha o estado da arte do período em que foi construída aquela obra, em que foi feito aquele projeto. Já num livro posterior, que é a Arquitetura do Novo Milênio, que já é um livro então de 2008, então um salto no tempo aí de 85, o último capítulo da Arquitetura Moderna, para a Arquitetura do Novo Milênio, 2008. E aí já existe uma reflexão crítica, não é, de parte do Benévolo, onde ele fala: abandonemos as esperanças os que ainda acreditam num projeto moderno, ou pelo menos nas variantes programáticas que vão do fim da Segunda Guerra a 1990. Ou seja, um pouco anunciando, olha, aqueles paradigmas lá da arquitetura moderna eles estão superados, pelo menos, não é? Se a gente encarar isso como algo parado no tempo, que são justamente as variantes programáticas aí do final da Segunda Guerra, e a gente vai ver o porquê, a 1990. E aí ele segue, né? O moderno virou um adjetivo destituído de sentido no novo milênio. Posteriormente, ocupemo-nos mais do futuro do que de uma história iniciada em 1919, quando Walter Gropius criou a Bauhaus, em Weimar, templo da modernidade, onde nasceu o mandamento: forma segue a função. Importante a gente lembrar dessa frase em função daquilo que a gente vai ver posteriormente. E, finalmente, a pergunta: o que é arquitetura contemporânea? Oscilante entre um futurismo e propostas de um modelo pouco sustentável, não é? E é engraçado, ele falou isso em 2008, embora muita coisa do que acontece hoje, de alguma maneira, já pudesse ser previsível em 2008, hoje a gente não tem dúvida que nós vivemos, não é, dentro de um modelo, não é, de mundo, de sociedade, modelo de consumo pouco sustentável. Tanto é que a gente vê o que está acontecendo, né? Quando a gente fala a respeito do meio ambiente, que não é a minha preocupação, não é o meu foco aqui, não é? Mas, se a gente considerar também a questão da sustentabilidade, né? A própria movimentação que ocorre hoje na própria Europa, né? Onde foi criado um comitê, um board aí, né? Chamado de New Bauhaus, a nova Bauhaus, e justamente com o intuito de repensar esse mundo dentro do qual nós queremos viver daqui para frente, né? Mas, então, como eu falei, não dá para a gente entender o que é a fabricação digital se a gente não entender, não é, a fabricação digital na arquitetura sem entender o que foi a arquitetura industrializada, a começar pelo Le Corbusier, né? A máquina de morar. E aqui tem uma frase de 1923, do Le Corbusier, né? De um livro Ver uma Arquitetura, onde ele fala: todos os homens têm o mesmo organismo, as mesmas funções, todos os homens têm as mesmas necessidades. Proponho um único edifício para todas as nações e todos os climas. Então, assim, né, primeiro eu queria esclarecer, longe de mim aqui querer, em 2021, fazer uma crítica ao Le Corbusier, alguma coisa que ele falou lá em 1923. Isso daí, de vez em quando, a gente vê algumas pessoas fazendo, não é? E é bem feio, né? Porque isso daí, na verdade, é uma desonestidade intelectual, não é? Você olhar com os olhos de hoje, não é? Uma frase que foi dita em 1923 não vale, né? Mas o fato é assim, é para a gente entender um pouco o espírito daquela época e o significado da expressão a máquina de morar, né? Que foi uma expressão cunhada pelo Le Corbusier, né? Então, a máquina de morar ela obedecia um pouco essa lógica, né? Olha,
todos os homens são semelhantes, iguais, né, praticamente, têm as mesmas funções biológicas, então vamos fazer um edifício único para todas as nações e climas. Vocês imaginem o que poderia ser isso, né? E qual que era o ícone, né? E aí a gente fala, né, da máquina de morar e o que tinha na cabeça, né, o Le Corbusier, né, em função justamente do simbolismo que a indústria automobilística tinha naquela época. Ele tinha em mente justamente a fabricação dos automóveis, e aqui a gente vê a linha de produção da Ford, e nesse caso não é qualquer modelo, é o modelo T. E aí, lembrando de uma famosa frase do Ford, não é? Fabricamos qualquer modelo, desde que seja modelo T na cor preta. Então, vocês percebem que a flexibilidade, não é? E isso tudo, logicamente, visava o quê? Baixar custo, mas a rigidez era absoluta, não é? Então, qual foi a grande circunstância que possibilitou, não é, que essa máquina de morar, que essa concepção de industrialização da construção, de produzir casas da mesma maneira como se produziam automóveis, quando isso for possível? A partir do momento que houve a circunstância histórica chamada Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Segunda Guerra Mundial vai até 45, a Europa, né, um continente aí destruído, né, pela devastação da guerra, e aquilo que eu chamo aqui da primeira geração da industrialização da construção vai de 1950 a 1970 e se caracteriza pelo quê? Realizações massivas, ou seja, larga escala, milhares de unidades, né, fabricadas e muitas vezes implantadas em um só local, uniformidade e rigidez. Qual que era a condição sine qua non, né? A condição sem a qual não existiria nessa concepção a industrialização da arquitetura, inclusive, né? Milhares de unidades agrupadas. Diminuição do número de elementos distintos, né? Ou seja, se eu puder resolver com meia dúzia de elementos, está perfeito. E flexibilidade zero, tal e qual pregava o próprio Ford. E qual que foi a cara, então, né? E aqui a gente começa a ver as imagens. Qual que foi a cara dessa primeira geração da industrialização? Aqui vocês estão vendo um conjunto em Poznan, na Polônia. Aí alguém pode falar assim, mas isso daí era no leste europeu. Bom, já adianto para vocês, depois da guerra, aquilo que aconteceu no leste europeu ou na Europa Ocidental era muito parecido, eram economias centralizadas, não é? Nós tivemos o Plano Marshall nessa época aí também, não é? Ou seja, existia uma necessidade de se construir muito e no pequeno espaço de tempo, e a prioridade não era a construção civil. Por quê? Porque era necessário também construir ou reconstruir as grandes fábricas de bens de produção, ou seja, fábricas de máquinas, não é? E, nesse caso, então, caiu como uma luva a proposta da pré-fabricação em concreto, não é? E aí a gente vê um conjunto como esse, né? Se a gente está falando de arquitetura e urbanismo, eu sempre faço uma provocaçãozinha aqui, não, uma provocaçãozinha, que é assim, né? Entre os arquitetos eu pergunto, quem que vocês acham que fez esse projeto urbanístico, né? E os arquitetos, sacanamente, sempre me falam, né? Isso aqui é coisa de engenheiro. Mas o fato é o seguinte, não foi nem arquiteto nem engenheiro o responsável por esse traçado urbanístico tão medonho que a gente vê aqui. E tudo tão uniforme, tão igual, a ponto de, por exemplo, quando neva nessa região aqui, as pessoas terem dificuldade de encontrar o caminho de casa, de saber onde mora, porque é tudo absolutamente igual, não tem identidade, não tem nenhum tipo de identificação. Mas quem foi responsável aí por esse padrão urbanístico foi uma característica tecnológica, que era o caminho das gruas, ou seja, as gruas circulavam por aqui, não é, para fazer a montagem desses painéis de concreto, que são painéis portantes, não é? Ou seja, não são só painéis de vedação, não é? E as gruas, como caminham sobre trilhos, não é? Elas só caminham em linha reta, e com isso geravam esse tipo de traçado que a gente está vendo aqui, que realmente é bem ruim, não é?
Uma outra característica do ponto de vista do que acontecia nas plantas de produção nesse período, né, era o investimento em máquina, em equipamentos, em capital fixo, né, como nós chamamos. Nesse caso aqui, à esquerda, a gente vê uma forma bateria, né, ou forma livro, também como é chamada. E cada um desses espaçamentos aqui entre um painel e outro metálico é moldado, então, um painel de concreto. Então, toda aqui, por exemplo, já é uma forma basculante aqui à direita, né, que já vem, inclusive, com os caixilhos instalados no próprio painel. Então, tudo isso daí, pessoal, o que ocorre? Não é? Se eu faço um investimento desse tamanho, eu tenho, logicamente, a necessidade de fazer milhares de unidades produzidas nessas formas, nesses equipamentos. Por quê? Porque eu tenho que amortizar o custo desse equipamento. Então, a única maneira que eu tenho de viabilizar dentro desse modelo, não é, de industrialização um valor razoável é fabricar em larga escala milhares de unidades utilizando as mesmas matrizes, né? Ou as mesmas formas. Bom, eu não vou entrar em muito detalhe, mas o fato é o seguinte, é que esse modelo, e eu coloco de 50 a 70, né? Por quê? Porque a partir de um determinado momento começa a haver um questionamento desse modelo, não é? Então, só para pegar uma foto aqui emblemática, não é? Esse conjunto que, inclusive, acabou merecendo, não é, um documentário no Pretty Go, quem tiver interesse de ir atrás, não é? Mas é um conjunto habitacional nos Estados Unidos, então, hemisfério norte, mas do lado dos Estados Unidos, que foi, então, um conjunto habitacional demolido em 1972. Então, vocês veem que já no começo da década de 1970, e aí alguém pode falar assim, mas era por problemas de desempenho de edificações, porque não era seguro ou porque entrava água. Não. Basicamente, esses conjuntos habitacionais eles acabaram caindo, vamos dizer, numa obsolescência, né? Porque simplesmente as pessoas já não queriam morar nesses grandes conjuntos. Então, aqui você vê uma frase do Charles Jenkins, né, que, inclusive, uma frase famosa essa, não é? O dia em que a arquitetura moderna morreu. E a frase dele, junto com essa imagem aqui, que é uma imagem realmente que incomoda, né? Eu acho que principalmente quem trabalha com construção civil, seja engenharia ou arquitetura, né? Mas a gente está falando aqui de 33, né, edifícios, aí, como vocês estão vendo ali, né, de 11 andares, 2.870 apartamentos que vieram abaixo nesse dia. Tá? Bom, aí, e o que aconteceu do lado europeu? E aqui eu posso falar um pouquinho melhor, né? Newcastle, que vocês estão vendo aqui no Reino Unido, né? Newcastle upon Tyne, né? Porque tem outra Newcastle que fica na Austrália. Mas Newcastle, no Reino Unido, foi o local onde eu tive a oportunidade, entre 2014 e 2015, de fazer um pós-doc. Não é? E esse conjunto aqui, que é o Kenilworth Towers, que eu lembro da minha época de estudante, não é? Que foi, inclusive, um conjunto aí que recebeu prêmios, né, de arquitetura na ocasião. Não é? Mas o fato é o seguinte, em 1987, não é? Que, ironicamente, foi o Ano Internacional das Pessoas Sem Teto, então, o Ano Internacional do Sem Teto, esse conjunto começa a ser demolido. Aí alguém pode falar, foi esse conjunto aqui que foi demolido. Não, não foi esse conjunto. Aquilo que nós chamamos de demolição controlada das tower blocks, como são chamadas lá no Reino Unido, né? Esse tipo de solução pré-fabricada, essa demolição controlada desses conjuntos habitacionais ocorreu não só na Inglaterra, mas também na França, mas também na Alemanha e outros países, né, europeus. E aí alguém pode novamente perguntar, mas devia ter problema de falta, né, de estanqueidade, devia ter problema de conforto térmico, acústico. Não, basicamente, tão logo, não é, aquela necessidade extrema do pós-guerra foi resolvida,
as pessoas por uma questão de cultura construtiva, não é? A cultura local é o quê? Dentro da Inglaterra é morar em habitações unifamiliares, as chamadas terrace houses, não é? Terrace houses são justamente aquelas casas em renque, né? Que a gente vê muito em filmes, né? Desde a época, né, vitoriana até a atualidade, é a preferência. E aqui, então, a gente vê esse conjunto, inclusive dentro de uma concepção que eu digo é bem corbusiana, né? Porque dentro das propostas do Le Corbusier havia essa coisa de você, em edifícios multipavimentos, ter o espaço da calçada colocado em altura também, não é? Que é o que a gente vê aqui. Não é? Então, passa pela frente dos apartamentos, do acesso aos apartamentos, existe algo que seria semelhante, não é? A uma calçada de uma cidade tradicional. E o que acontece, então, é isso aqui. Não é? E hoje, não é? Eu fui para Newcastle justamente para estudar um outro conjunto habitacional que praticamente também teve a sua construção iniciada em 1970. Felizmente, esse outro conjunto continua de pé. E por quê? Porque simplesmente partiu de outro tipo de conceito, inclusive com arquitetura participativa, né? Que foi o conjunto Byker Hall, que eu não vou mostrar aqui. Tá? Mas o fato é que esse aqui, o Kenilworth Towers, hoje não há um vestígio da existência dele. Ele foi totalmente demolido e hoje, no lugar dele, tem uma série de casas aí, né, de classe média, que são terrace houses e são casas, habitações unifamiliares. Então, assim, para a gente também fazer um contraponto com relação à fabricação digital, é importante que a gente saiba que tudo isso, né, acabou, vamos dizer, sendo objeto de projetos onde existia a chamada coordenação modular, que era um dos pilares aí para industrializar a construção. E, até certo ponto, continua sendo, não é? Então, o canteiro de obras, nesse caso, ele não era um local de manufatura, onde eu virava concreto, onde eu fazia forma. Não. É pura e simplesmente um local de montagem. E, para isso, além dos painéis pré-fabricados, né, como eu falei, painéis portantes, não são painéis de vedação, tá certo? Se utilizavam kits e componentes que, por exemplo, kit de hidráulica, kit de esgoto, que era montado simplesmente no canteiro. Esses projetos, então, eles visavam justamente essa escala massiva, essa larga escala de construção. E, enfim, só por curiosidade, nós temos também uma norma no Brasil, né, de coordenação modular para edificações, que é de 2010, mas, na minha opinião pessoal, participei dessa norma, é uma norma absolutamente inócua, né, porque nenhum fabricante, a rigor, eu diria que segue essa coordenação modular, né? Ainda a respeito do módulo, não é? Eu queria, principalmente para o pessoal da arquitetura, né, destacar aqui esse livro do Giulio Carlo Argan. Né? O Giulio Carlo Argan, em 58, escreveu esse livro, Projeto e Destino, Módulo Medida e Módulo Objeto. Né? Por quê? Porque existia uma verdadeira obsessão com relação ao módulo ideal. Né? E se vocês forem ver, né, quem trabalha, né, com arquitetura ou quem estuda arquitetura e mesmo a engenharia, vira e mexe, bate aquela dúvida, né? Se está projetando com pré-fabricado, puxa vida, qual que é o módulo ideal? É 30, é 25, é 1,20, é 1,25, é 2,50? Qual que é o módulo ideal? Quais são os submódulos? E a grande sacada do Argan aqui foi o quê? Que ele simplesmente chegou a falar assim, olha, ao invés da gente ficar buscando esse módulo medida ideal, né, que tinha até o pessoal que pegou as séries de Fibonacci, né, que lá da matemática, para tentar buscar esse tal módulo ideal, né? E ele simplesmente fala assim, não, nós precisamos ter a conversão do módulo medida em módulo objeto. E para isso ele toma justamente aquilo que está mostrado aqui, a casa tradicional japonesa. E qual que é o módulo objeto na casa tradicional japonesa? O tatame. Não é? Então, até hoje, mesmo os edifícios modernos que são feitos no Japão, a medida, não é? Para eu saber a área desse apartamento, por exemplo, eu vou falar em tatames.
Ou seja, tem um módulo medida que vai me dar a dimensão desse espaço. Então, essa foi uma grande sacada, e eu diria assim, tornou a tarefa, não é, de se projetar com um pré-fabricado muito mais simples. Até por quê? Porque se a gente pegar, não é, a casa tradicional japonesa, todos esses componentes que a gente está vendo aqui, todos eles são pré-fabricados e são vendidos no mercado aberto de componentes. Ou seja, eu vou lá, eu compro parede, eu compro piso, eu compro cobertura, não é? E aí, só para dar um outro exemplo, quem conhece o edifício Vila Nova Artigas, né, da FAO, existe um módulo objeto aí bastante onipresente em todo esse prédio, né? Se eu tivesse em sala de aula presencialmente, eu iria perguntar, mas eu vou ter que perguntar e vou responder aqui, né? Nesse caso aqui, o módulo objeto é o domo, não é? Eu tenho uma grelha, alguém, né, os engenheiros falam, não, mas peraí, isso daqui é uma grelha para conseguir vencer esse vão, correto? Do ponto de vista estrutural, é isso. Do ponto de vista da arquitetura industrializada, e ainda que seja tudo moldado em loco aqui, eu posso falar que eu tenho concreto, eu tenho caixilhos, eu tenho já um nível de industrialização aqui, ainda que seja moldado em loco. Mas o módulo medida, que é utilizado, inclusive, para organizar todo esse prédio, mas é um módulo estrutural também, são os domos, que justamente permitem a iluminação zenital desse edifício. Bom, então, assim, a coordenação modular, particularmente na Europa e na América do Norte, não foi um fato, não é? E houve essa adoção ampla da coordenação modular nas décadas de 50 e 60, isso ainda numa perspectiva, né? Quem já ouviu falar de uma industrialização de ciclo fechado, e o que é o ciclo fechado? Onde eu tenho todos os componentes vindos de um só fabricante, não é? Ou seja, um sistema fechado, eu tenho um sistema completo feito por um único produtor. Ao passo que, já como uma forma de flexibilização desses grandes sistemas, não é? A partir, então, da década de 70, começa a se falar em sistemas industrializados de ciclo aberto, onde eu tenho componentes vindo de diversas procedências. Então, aqui, não é à toa que em 78, na França, não é criada essa associação, construção e composant, né? Construção e componentes. Por quê? Justamente para ter uma regra de coordenação modular que me permitisse que fabricantes de origens diversas, não é? De diversos componentes, pensassem, projetassem esses componentes de modo a tomar parte no mesmo jogo. É? Então, que seria então a industrialização aberta ou a industrialização de ciclo aberto. Bom, com a coordenação modular, eu começo então, e a partir dessa noção de componente de construção, eu começo a falar em conectividade. Como que eu junto uma coisa com a outra? Não é? Estudar essas interfaces. E o passo seguinte, não é, que veio já bem depois, e aí eu estou falando já de década de 80, 90, eu tenho o início de utilização dos recursos de informática somado a equipamentos industriais informatizados, não é, que são os equipamentos de controle numérico computadorizado. Então, hoje em dia, isso está muito mais difundido, mas na época a gente falava no CAD/CAM, não é? Então, o Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing, né? Então, a manufatura que é, na verdade, não é executada em função de um desenho, de um projeto paramétrico. E, finalmente, então, com aquilo que eu diria seria a radicalização da fabricação digital, né? Que, então, assim, está conectando desenho paramétrico, né? Com uma interface que se conecta a uma máquina que vai executar o que está projetado. Né? Eu tenho, finalmente, a possibilidade da produção de componentes dimensionados de acordo com as necessidades de cada projeto. Aquilo que hoje nós chamamos de personalização em massa ou customização em massa. Não é? Ou seja, eu tenho hoje, efetivamente, a condição de fazer uma industrialização muito mais flexível, como a gente vai ver adiante. Tá?
Bom, só para pontuar um tema que é muito forte quando a gente fala a respeito de arquitetura e indústria, que foi, inclusive, o carro-chefe, no caso europeu, não é? A habitação manufaturada, não é? E aqui eu selecionei, né, eu peguei um trecho de um livro chamado Massive Change, a Manifesto for the Future Global Design Culture, do Bruce Moll, que é design, não é? É um designer, melhor dizendo, canadense, é um designer canadense, e em 2004 ele fala, não é? Em um século, a população mundial saltou de 1 para 6 bilhões, enquanto a expectativa de vida dobrou. Os problemas que dividimos são plurais. A prática e a educação na arquitetura, no entanto, ainda permanecem fixadas à ideia do singular. Ou seja, se a gente pudesse fazer uma comparação com a indústria da moda, não é? A arquitetura, até hoje, ainda está muito mais, vamos dizer, para alta costura do que para o prêt-à-porter, né? Ou seja, a gente fala muito mais daquele modelo do vestido que é exclusivo, né? Que uma pessoa cheia da nota, né? Uma madame vai lá e vai comprar, e a gente acaba ignorando que existe uma baita de uma carência, né, por habitação. Num país como o Brasil, por exemplo, a gente fala da ordem de 7 milhões, né, de unidades. No passado já foi 10 milhões de unidades, né? E a gente tem uma ferramenta preciosa que não é utilizada, que é justamente o quê? A arquitetura industrializada, para vencer esse déficit habitacional, que seria o prêt-à-porter, não é? E eu digo, inclusive, da indústria da moda, por quê? Porque, ainda que seja uma pré-fabricação, ainda que seja uma arquitetura em escala, né, massiva ou larga escala, ela precisa ser uma boa arquitetura e precisa dar origem a um bom urbanismo do ponto de vista daquilo que seriam os conjuntos habitacionais, né? Então, se a gente olhar o que nós fazemos aqui em construção convencional, sem falar de industrialização, hein? A gente tem esse exemplo aqui da Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, na década de 1960. Não é? No entanto, com o Minha Casa Minha Vida, não é? Que foi o programa, não é? Habitacional criado aí durante o governo Lula, justamente como uma medida anticíclica, não é? Para vencer a crise de 2008 na economia internacional. Né? Então, em 2009, cria-se o Minha Casa Minha Vida, que, enfim, construiu muito também, né? Mas aí a gente vê assim, que é diferente, né? Construía-se assim em 60, né? E olha, o que se construía na atualidade aí no Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, mais do mesmo, né? Vocês se coloquem no lugar de quem vive em um local como esse aqui, não é? Questão identitária, questão de senso de pertencimento a um lugar como esse. Não há, não é? E, normalmente, ainda há uma crítica muito forte ao Minha Casa Minha Vida pela distância da cidade, a maneira como isso aqui não se integrava com nenhuma cidade, né? Tanto é que a gente chama isso, e muitas vezes, de não lugar ou de não cidade, um conjunto como esse. E foi feito aos milhares, não é? Então, aqui eu começo a falar já de uma coisa boa, que é a arquitetura do Lelé, do João Figueiras Lima, né? A quem eu considero um grande mestre para mim, foi quem muito me influenciou dentro da arquitetura e particularmente no caminho da industrialização. E o João Figueiras Lima, o Lelé, que faleceu em 2014, né, ele deu uma entrevista onde ele fala assim: ninguém pode desenhar aquilo que não sabe como se faz. Então, começa por aí, né? Quando a gente fala de projeto, o projeto ele pressupõe um conhecimento a respeito das tecnologias, das técnicas que vão ser utilizadas para materializar aquele projeto, né? E muitas vezes o projeto acaba virando uma peça de ficção científica, né? Porque não tem esse lastro aí, né? Esse pé na realidade. Então, de cara eu diria assim, olha, fundamental, não é? Para aqueles que vão ser futuros arquitetos aí, conhecer tecnologia a fundo. Por quê? Porque vocês vão desenhar aquilo que se conhece, que se sabe como faz, né? Então, só para a gente pegar um contraponto ao que foi Minha Casa Minha Vida, essas foram propostas do Lelé lá para Salvador,
não é? Aqui é a favela do Pernambuense. Então, a pedido da presidente Dilma Rousseff, não é? O Lelé desenvolveu um sistema metálico, não é? Então, estrutura metálica, juntamente com microconcreto de alto desempenho, pré-fabricação leve, não é? Que também alguns conhecem como argamassa armada. E a ideia aqui, olha, embora sendo industrializada, era um padrão construtivo extremamente flexível. Tanto é que vocês veem o tipo de implantação que está colocado aqui, não é? Que, inclusive, acaba acompanhando o quê? O relevo. Não é? E, por outro lado, né, voltando aqui, vocês veem que não tem nem corte nem aterro no terreno. Você tem as casas, os edifícios apoiados sobre o terreno. E isso daqui é algo que é bastante desejável, principalmente se a gente pensar na geomorfologia desse terreno. Porque a construção que eu sou obrigado a cortar e aterrar, não só ela é uma construção mais cara do ponto de movimento de terra, que precede o início da construção, como também acaba sendo algo, eu diria, que oferece mais risco, por exemplo, de deslizamentos. Tá? Então, esse é um critério bastante interessante que o Lelé usou aqui, e ainda, então, essa preocupação também de acompanhar o relevo, não é? E não trabalhar com terraplanagem, com corte, com aterro. Bom, aqui está o Lelé novamente. Essa foto aqui foi tomada, não é, junto ao auditório do Hospital Sara, no Rio de Janeiro. E aqui eu vou mostrar alguns hospitais da Rede Sara que o Lelé projetou, e vocês vão ver o seguinte, né, que, embora sendo um arquiteto de formação modernista, já existe aqui, em termos de linguagem, uma variedade de soluções, não é? Bastante interessante, que já dá origem a um tipo de arquitetura que não pode ser considerado, vamos dizer, algo que resulta daquele ideário da arquitetura modernista. Tá? Então, a gente vê que existe muito de tecnologia aqui, e a maneira como o Lelé aplica aquilo que eu chamo de uma gramática da forma, não é? Ou seja, os elementos se repetem em todas as obras, mas essas unidades de projeto, elas são combinadas sempre de maneira a atender um determinado programa naquele determinado local, em função do quê? Do sítio, né? Como nós chamamos na arquitetura, né? Do lugar. O Hospital Sara do Rio de Janeiro, então, foi o último grande projeto de hospital que o Lelé fez, de 2008, né? E aqui eu vou mostrar rapidinho algumas fotos também. Então, a Rede Sara, para aqueles que não sabem, não é? Mas é uma rede especializada em problemas no aparelho locomotor. Então, pessoas que sofreram acidente ou que nasceram com algum problema, não é, congênito, não é? E essas pessoas que são deficientes, então, passam, não é? Por não só fisioterapia, mas cirurgias dentro da Rede Sara. E essa foi uma parceria genial aí que acabou ocorrendo, né, entre o Dr. Aloysio Campos da Paz, né, que era o médico, o mentor desse modelo de saúde da Rede Sara. Quem tiver oportunidade, não deixe de visitar uma unidade da Rede Sara, não é? E o Aloysio Campos da Paz, juntando com o Lelé, acabou desenvolvendo esse tipo de solução, não é? Em termos de espaço hospitalar, não é? Aqui vocês veem que é o Centro de Neuroreabilitação do Sara, em Fortaleza, não é? E são obras magníficas sempre, e sempre espaços com uma arquitetura muito humanizada, não é? Ou seja, rompe com a própria tradição dos espaços hospitalares, não é? E só para vocês terem uma ideia, as enfermarias, né, todas elas, então, têm as camas onde estão os pacientes, mas diariamente é possível tirar, não é? Até porque ao lado de cada enfermaria tem um terraço, e a pessoa que está internada, o paciente, ele pode ser retirado para tomar um banho de sol. E enquanto ele toma um banho de sol, é feita a asepsia, limpeza, não é? Do local da enfermaria. Essa maca que vocês veem aqui, essa cama, é muito famosa também, é projeto do Lelé, e aí, diga-se de passagem também, né, é importante falar sobre isso.
ele é um arquiteto que transita na interface entre arquitetura e design, que foi um pouco também a minha pegada, né, em termos de vida profissional. Tá? Então, aqui uma outra visão geral do SARA do Rio de Janeiro. Bom, e até para, vamos dizer, ficar muito clara aquela afirmação do Lelé, né? O Lelé e a equipe dele, e isso daí eu acabei também seguindo dentro das oportunidades que eu tive de implantar fábricas, né, para fazer escola, mobiliário urbano, equipamentos sociais, não é? O que acontece? Nós, e seguindo o exemplo do Lelé, não nos restringíamos a projetar o edifício, mas tinha que haver um domínio, um conhecimento a respeito da tecnologia, e nós tínhamos que projetar a própria unidade de produção. Por quê? Porque são tecnologias inovadoras, ou seja, não existia ainda disponível o modelo. Então, o que vocês veem aqui, por exemplo, é uma injeção feita com microconcreto numa forma com 3 centímetros de espessura, não é? Que vai dar origem justamente aos painéis de fechamento dos hospitais da rede SARA. Onde que era feito isso? No Centro Tecnológico, o Centro de Tecnologia da rede SARA, em Salvador, na Bahia, que fica justamente ao lado do Hospital SARA, em Salvador. E é por aí, não é? Então, assim, não só o edifício, mas o veículo para transporte, não é? Dos pacientes, não é? De um local para outro dentro do hospital implantado, por exemplo, lá em Salvador. E aqui a gente vê, então, um microconcreto de alto desempenho, né? Então, os painéis aí com cerca de 30 milímetros de espessura, não é? Os equipamentos que a gente vê aqui, então, nesse slide, nessa foto, imagem superior direita, não é? Que foram desenvolvidos para a movimentação desses painéis. Por quê? Em parte porque o painel, quando ele é desformado, que a gente vê que ele é tirado aqui do tanque de cura, não é? Ele tem que ser manuseado com cuidado, porque ele ainda está verde, né? Como nós chamamos aí na construção civil, é um concreto verde, ainda não atingiu resistência suficiente. Então, nesse caso, existe o manuseio pelo equipamento que foi desenvolvido aqui para não gerar esforços na peça ainda verde, mas também para quê? Para tornar mais ergonômica, né, a tarefa de movimentação desse painel, de passar ele da vertical para a horizontal, que é a função desse equipamento aqui. Ou seja, ele dá o tombo, né? O painel ele é tirado do tanque na vertical e depois dá-se o tombo e ele fica na horizontal, que é onde ele vai ser estocado, como a gente vê aqui. Mostrar rapidinho, olha, aqui então escolas de 2 pavimentos, né, que nós chegamos aqui, essa fábrica é a fábrica que eu montei em São Paulo, né, em 1990 ela começou a funcionar durante a gestão da Luísa Erondina, e ela operou praticamente até o início do governo seguinte, que já foi do Paulo Maluf, não é? Mas é a fábrica do SEDEC da Imurb, né? Então, é o Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários da Empresa Municipal de Urbanização, né, de São Paulo, atualmente é SP Urbanismo. E a característica desse microconcreto qual é? Estruturas resistentes pela forma. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que embora seja uma lâmina de 3 centímetros de espessura, existe todo um trabalho aqui, por exemplo, essas nervuras que vão dar a condição estrutural desse platô, né, que é aquele platô que a gente viu lá, os cadeirantes, né, tomando banho de sol, é essa a finalidade desses platôs aqui. E essa experiência, né, e eu tenho foram quase 30 anos, né, em projetos de cooperação internacional, né, na área de tecnologia para habitação, e através desses programas, num programa, né, chamado CITED, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, essas experiências começaram a ser desenvolvidas ou disseminadas aí pelo mundo, não é? O Lelé chegou, inclusive, a ter oportunidade de expor o trabalho dele na Bienal de Veneza, né? Esse trabalho aqui também, que é do Juan Pedro Posani e do José Adolfo Penha, não é?
então arquiteto e engenheiro estrutural, concebendo esses centros culturais comunitários na Venezuela, né, que tem, vamos dizer, uma pegada totalmente pré-fabricada em aço e microconcreto, só que a gente vê aqui que tem toda uma linguagem que remete às aldeias indígenas, tá? Mas é tudo high-tech aqui, né? Então, estruturas tubulares metálicas, né? Aqui estão os elementos de microconcreto que a gente vê, tudo isso daqui pode ser transportado e montado manualmente, e aqui a obra já em funcionamento, né? Então, novamente, eu digo, né? Isso aqui remete muito, né, a uma arquitetura, né, vernacular dos indígenas da Venezuela, e esse teto alto, não é? E aqui a gente vê um lanternim para tiragem de ar quente através justamente de efeito chaminé. Bom, voltando um pouco novamente aqui para o nosso caso do Brasil, eu vou mostrar rapidinho aqui também. Esse aqui são componentes para o edifício, né? E aqui eu pego uma frase do Blacher, do Gerard Blacher, que em 1971, né, o Gerard Blacher foi o diretor do CSTB da França, que justamente é a nossa grande matriz cultural em termos de avaliação de desempenho do edifício, né? Então, se a gente tem hoje uma norma de desempenho de edificações, que é a 15.575, que foi publicada em 2013, é porque esses caras aqui vieram antes e desenvolveram esse trabalho muito olhando para os problemas da industrialização no pós-guerra, né? E ele fala, olha, se não é a habitação como um todo, né, que pode se beneficiar da produção em larga escala, eu preciso admitir que são as partes, os componentes da habitação. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, é um banheiro pronto. Isso já fabricado aqui no Brasil, numa empresa onde eu fui diretor, né, era uma empresa em Taubaté, de um grupo europeu, e são basicamente banheiros prontos aí, que chegam totalmente concluídos e só precisa plugar nas prumadas principais do edifício, né? E eles são feitos com um material chamado GRC ou GFRC, o Glass Fiber Reinforced Concrete, concreto reforçado com fibra de vidro, que é um material que também tem a pequena espessura, só que menos ainda do que o microconcreto. O que a gente vê aqui, então, é a projeção da matriz cimentícia, né? Juntamente com a fibra, essa linhazinha aqui que vocês estão vendo é justamente o Roven, não é? De fibra de vidro, é uma fibra de vidro álcali resistente, e faz-se a parte interna, faz-se a parte externa, depois encaixa uma na outra e preenche com poliuretano injetado esse espaçamento entre uma lâmina e outra, que tem 8 milímetros cada uma. Aqui estão os banheiros já concluídos, né, embalados aí, prontos para serem embarcados, e já a montagem em obra, né? Então, transporte com esses carrinhos aqui, posteriormente, né, eu levanto com o macaco, tiro o carrinho e assento no local definitivo, não é? O banheiro. Esse daqui é um hotel Ibis Paulista, não é? Que fica na Avenida Paulista. Então, vocês veem aqui toda a parte de ligação que dá para o corredor, justamente porque, se tiver qualquer necessidade de manutenção no apartamento, o apartamento não precisa ficar interditado. Toda a manutenção feita pelo corredor do hotel. E aqui alguns detalhes aí para vocês darem uma olhadinha, tá? De como que era o jeitão. Bom, e a pré-fabricação? No caso aqui, a pré-fabricação leve, né? Por exemplo, rampas pré-fabricadas para acessibilidade de microconcreto. Isso aqui foi o último projeto que eu fiz, não é? Antes de entrar na FAO, que são as calçadas da Avenida Paulista. Eu vou dar uma aceleradinha, que eu estou atrasado. Essas são rampas pré-fabricadas componíveis, né, para travessias de pedestres que exigem uma largura maior, como lá em frente ao Museu de Arte de São Paulo. Aqui, o mesmo material, só que usado aqui para brises, né, da estação para o Pátio Vila Sônia, do metrô, então, 2008, né? E aqui a gente vê novamente aquilo que eu já havia comentado, né? Então, uma vez que eu tenho um concreto, né, uma lâmina de 30 milímetros delgada, eu tenho que, quando fizer o projeto, pensar em resistência pela forma, que é o que eu vejo aqui, né? Então, eu faço uma leve dobradura
nesse brise. Tenho também aqui esses elementos de reforço, né? E com isso, então, eu consigo lidar com uma peça muito leve, mas resistente estruturalmente. E aqui eu começo a falar, então, da fabricação digital. Isso aqui foi um abrigo projetado aí pelo Guto Índio da Costa, né, que é designer, foi até premiado esse abrigo aqui, que é o abrigo brutalista, que foi implantado aqui em São Paulo, e pura e simplesmente assim, primeiro, embora ele tenha cor de concreto, não dava para ser feito com concreto convencional, só o microconcreto que permitia a execução desse abrigo. E, por outro lado, um outro problema adicional, como fazer a modelagem, não é? E, posteriormente, a forma. Por quê? Porque é uma forma complexa e foi feito, né, através de projeto paramétrico, e a única maneira que eu tinha de fazer esse molde era esculpindo, né, através de prototipagem subtrativa, essa peça aqui, né, em PU, posteriormente fazendo, então, o molde em fiberglass, em fibra de vidro, e aí sim eu conseguia reproduzir esse abrigo em larga escala. E assim foi feito, e aqui eu chamo a atenção para de vocês pelo seguinte, quando que acaba avançando, né, a tecnologia? Na hora que surge a necessidade, ou seja, a necessidade é a mãe da invenção, né? Como se fala, né? Ou a necessidade é a mãe da invenção. Na medida em que surge a necessidade, eu invento, eu crio e eu faço avançar a tecnologia. Mesmo caso que aconteceu aqui bem antes, que é o marco inicial da fabricação digital, essa escultura aqui do Frank Gehry, né, do arquiteto canadense, projetada e executada digitalmente, e na época não haviam meios, né, de materializar essa ideia do peixe, né, que é a escultura do peixe aqui do Frank Gehry, que fica lá no Porto Olímpico, em Barcelona. Então, a quem que recorreu o Frank Gehry na ocasião? Ao Bill Mitchell, ao William Mitchell, né, do MIT, e foi a partir daí que foram dados os primeiros passos, eu diria, é o ponto de inflexão que faz com que a fabricação digital comece a ser considerada como uma alternativa, e, posteriormente, um outro marco, não é? É o Museu Guggenheim em Bilbao, em 1997. E aqui eu coloco algumas questões, né? Primeiro, a utilização dos meios digitais desde a concepção até a execução. Uma pergunta que eu deixo no ar, né? O Zeitgeist, né, para quem manja de alemão, né, é o espírito do tempo, né? E a pergunta, será que o espírito do tempo atual dessa arquitetura contemporânea pode ser equivalente a uma revolução digital? Não é? O impacto sobre a indústria da construção civil será comparável a daqueles edifícios da Revolução Industrial? E aí eu estou falando, sei lá, do final do século XIX, início do século XX, não é? Se eu pegar, por exemplo, o caso do Palácio de Cristal, né, da Exposição Universal que houve em Londres, não é? Equivale a isso, não é? E as mudanças, quais vão ser as mudanças no modo de projetar, fabricar e construir o edifício, não é? Uma outra vertente, que é a impressão 3D em concreto, e nesse caso aqui eu estou pegando, né, o Contour Crafting, que é um desenvolvimento aí feito pelo professor Coach Neves, da Califórnia, da Universidade da Califórnia, que propõe imprimir um edifício inteiro através de impressão 3D em concreto, uma impressora 3D em concreto. A gente vê o cidadão aqui no cantinho, né? Ele é que é responsável pela execução dessa obra, ele sozinho aqui apertando o botão, né? Mas tem outros exemplos, né? Então, por exemplo, o BMW Pavilion, que é um projeto do Bernard Franklin aí de 2000, e olha, nós estamos falando de 21 anos atrás, hein? Então, nesse caso aqui, eu já tenho, por exemplo, a prototipagem subtrativa, né, para executar esses moldes aqui, né, em PU, que recebe, então, depois um revestimento e que me permite, então, modelar esses elementos aqui translúcidos aí, translúcidos não, né, totalmente transparentes aí, de resina. E, nesse caso aqui, tem uma coisa que a gente sempre acaba caindo no erro, né? Falar, é tudo igualzinho. Não, não tem um igual ao outro. E a gente vai ver outros exemplos depois.
Um outro tipo de fabricação digital, a formativa, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma calandra, então são 3 eixos, não é? Onde eu consigo uma calandra convencional ou deformar em curva ou retificar aquilo que é curva, eu retifico. Nesse caso aqui, essas calandras elas têm movimento e elas conseguem deformar esses tubos aqui, esses perfis de alumínio de diversas maneiras, como a gente vê aqui. Então, com isso, eu consigo fazer esse tipo de deformação que parece ser meio desordenado e gratuito, mas ele é rigorosamente de acordo com a precisão milimétrica que requer o projeto. Além disso, eu consigo, além de projetar parametricamente, executar digitalmente, eu consigo também fazer análises, né? Eu consigo fazer uma modelagem que me permite, por exemplo, ainda que eu não vá para o laboratório ensaiar, mas fazer, através de alguns plugins, né? Alguns ensaios iniciais. Né? Então, se eu pegar um automóvel, por exemplo, isso daqui é uma análise dinâmica, né? De esforços de torção no automóvel, onde eu posso localizar, eventualmente, através de cor, onde existe um ponto crítico em termos de esforço. E ali, através desse tipo de modelagem, eu consigo, inclusive, fazer uma alteração no projeto de maneira a otimizar o desempenho estrutural do projeto. A mesma coisa eu consigo fazer para um edifício. Então, por exemplo, uma análise estática aqui, como essa do BMW Pavilion, não é? Onde eu vejo, inclusive, os pontos onde existe concentração de tensão, não é? Que são as cores mais quentes aí, né? O vermelho, na medida em que eu me aproximo do vermelho. Tudo isso é ferramental aí que eu tenho à disposição para simulação em projeto, ou seja, projeto e simulo e já faço uma verificação. Então, várias técnicas, além daquela que eu já mostrei, não é? Ou das duas, né? Então, a formativa e a subtrativa, né? Aqui também eu tenho o alumínio cortado com um jato de água, né? Também em controle numérico computadorizado. Aqui uma obra do Frank Gehry, né, de 2000, as Torres Zollhof em Düsseldorf, e é concreto, só que a forma desse painel de concreto ela foi feita com o uso de uma router, né, CNC, ou seja, prototipagem subtrativa que foi feita aqui sobre esse painel, né, esse grande painel aqui de polistireno, de isopor, e posteriormente então foi feita a concretagem, que é o que a gente vê aqui, né? Então, ó, a router, né, que então seria a prototipagem subtrativa, ela vai esculpindo o isopor, posteriormente, então, a armadura e o lançamento do concreto para dar origem àqueles painéis tal e qual vocês viram lá. Bom, essas são algumas incursões que eu fui fazendo ao longo dos tempos, até em cooperação com outros laboratórios aí e grupos de pesquisa aí pelo mundo, né? Então, a gente tem uma parceria muito forte com o DFL, lá da Universidade do Porto, e o que vocês veem aqui, então, é uma junção de tecnologia robótica, que também é controle numérico computadorizado, com microconcreto de alto desempenho, né? Aqui estou eu junto com a equipe, está o professor José Pedro Souza aqui ao meu lado, né? Que é o diretor aí desse laboratório. E o que a gente vê, então, assim, o braço robótico com fio quente fazendo o corte dos moldes. E, posteriormente, já a peça de microconcreto, aquele microconcreto que eu já comentei com vocês, né? Com 30 milímetros de espessura. Tá? Aqui vocês veem, inclusive, que tem uma camada de facing, né, com cimento branco, e depois uma outra camada, né, que está abaixo com cimento cinza comum, justamente para tornar mais barato, mais econômico esse componente, não ter que fazer todo em cimento branco. Aqui a sede, né, da Prefeitura de Londres, que é um projeto aí do Norman Foster. Da mesma maneira, vemos isso daqui e falamos assim, olha, é tudo caixilha igual. Não, não tem um caixilha igual ao outro. Daí vem a questão da personalização, da customização e da fabricação digital como meio de se fazer essa industrialização hoje. Não é? E só para a gente pegar do passado, não é? Essa busca, não é, de aproximar a arquitetura da indústria, ela vem de longe. Não é? Então, se eu pegar, por exemplo, o Buckminster Fuller, que é bastante
conhecido por causa das cúpulas geodésicas, né? Já em 46 ele projetou a Dimension House, que era o quê? Uma arquitetura industrializada utilizando meios de produção da indústria naval e aeronáutica. Mais recentemente, eu pego, por exemplo, o Boeing 777, que é a primeira aeronave projetada 100% digitalmente. Então, os avanços são assim inegáveis, não é? E é importante que a gente diga aqui, até para não se gerar uma falsa ilusão, não é? A indústria da construção, primeiro, é uma das últimas a mudar e adotar novas tecnologias, tá? A tecnologia CATIA, por exemplo, né, que foi utilizada aí pelo Frank Gehry, que é Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application, né, CATIA, 20 anos antes ela já era utilizada na indústria automotiva e aeroespacial, antes de ser utilizada pelo Frank Gehry. E hoje, então, eu tenho condição, não é, de fazendo, né, ou projetando parametricamente, modelar virtualmente e, inclusive, simular, como eu cheguei a mostrar, não é? Através de plugins eu consigo simular o uso, não é? Bom, vou mostrar rapidinho alguns exemplos aqui. Uma impressora israelense, não é, à base de pó, mas que me dá a condição, por exemplo, de fazer um modelo de aparência. Isso daqui é feito em gesso, com pigmento, não é? Através justamente, né, de um gesso, pó de gesso que tem ou é agregado através de um ligante polimérico, que nesse caso, inclusive, tem pigmento, que é o que me dá essa cor aqui. Não é? Uma outra impressora que é a tia-avó dessas máquinas de desktop de impressão 3D com filamento ABS ou FDM, que a gente, o ABS, o filamento plástico, né? Então, esse Fused Deposition Modeling, né, foi uma patente que caiu em, acho que 2008, né? E a partir daí simplesmente começou a se difundir, não é, a impressão 3D utilizando esses filamentos plásticos aí, né? E ao invés dessa grande máquina que a gente vê aqui, começaram a surgir, inclusive, as impressoras 3D para uso doméstico, né? A gente vê aqui uma ferramenta, né, por exemplo, que não é somente um modelo de aparência, é uma ferramenta funcional. Ela funciona, essa ferramenta, né? E dentro da área de impressão em concreto, né, eu também queria citar aqui as experiências aí da Loughborough University no Reino Unido, né, que tem também investido, né, já há bastante tempo nas impressoras 3D em concreto, inclusive se juntaram com uma grande empresa internacional e tinham, né, eu não sei se conseguiram ou não, né, ideia de, em 2014, lançar no mercado o primeiro robô comercial, para, inclusive, ir para o canteiro de obras. Bom, e apesar do professor Kochinev, né, falar da produção do edifício inteiro, não é? O fato é que hoje vocês estão vendo aqui componentes do edifício que foram impressos, né, numa impressora 3D em concreto, são painéis, são pedaços do edifício que fazem parte desse que é considerado hoje o maior, o mais alto edifício produzido com tecnologia de impressão 3D e que está localizado na China. Tá? Aqui, olha, pessoal, eu sei que eu estou atrasado aqui, que eu passei o tempo. Se eu tiver que interromper, por favor, Vitor, me avisa aí, tá? Senão eu vou indo adiante. Aqui, Eu acho que tem o tempinho, daí eu acho que quem for tendo que sair, daí vai saindo, né? Tá bom, posso avançar então? Uhum. Beleza, então. Então, olha, aquilo que vocês estão vendo aqui no lado esquerdo é um braço robótico. Isso daqui é a divisão de naval do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que foi todo reequipado, né, na época pela Transpetro, da Petrobras. Por quê? Porque os navios, os petroleiros, estavam sendo construídos aqui no Brasil, como parte justamente de incentivo à indústria nacional. Não é? Então, era feito o projeto. Em seguida, a gente vê a modelagem aqui que é feita nesse modelo reduzido, né, em poliuretano, é o casco do navio, né, com a boca voltada para baixo. Posteriormente, se fazia uma laminação em poliuretano, em fibra de vidro, virava-se, colocava o casco no tanque, não é, para fazer o teste, e se colocava uma hélice que era impressa com impressão 3D em plástico ABS.
Então, assim, são inúmeras aí as utilizações. Eu vou mostrar particularmente essa daqui, que é do Walt Disney Concert Hall, e aí tem uma curiosidade muito grande, né? Por quê? Esse projeto inicialmente foi mostrado para os acionistas da Disney em 1985. E aí o pessoal achou que o Frank Gehry tinha pirado na batatinha, né? Que não tinha tecnologia para fazer esse edifício, em 1985. Posteriormente, 10 anos depois, ele consegue fazer o Museu Guggenheim em Bilbao, com o auxílio aí da sonda Skidmore, Owens e Merrill, né, que fez a modelagem na ocasião. E praticamente, só 20 anos depois é que ele consegue viabilizar o Walt Disney Concert Hall tal e qual ele tinha proposto lá em 85, tá? Então, assim, a montagem, né, e a construção é absolutamente digital, né? Para isso, então, né, para essa precisão na montagem, instrumentação laser, código de barra, né, para você codificar cada uma das peças que tem a sua localização, não é? Possível através de um posicionamento que é feita por meio de GPS, tá? Então, vocês imaginem o salto, e por isso que eu digo, a gente pode até, eventualmente, criticar a arquitetura, falar, não gosto da arquitetura do Frank Gehry, mas o papel que ele teve em se falando de fabricação digital na arquitetura foi absolutamente essencial. Eu vou mostrar agora rapidinho, né? Então, aquela coisa do o mandamento, né, da forma segue a função, a gente vê que é totalmente desmentida aqui, né? Então, aqui a parte interna, a estrutura metálica do Walt Disney Concert Hall. Aqui vocês vão ver, né, que existe uma interface, então aqui já é a pele de titânio, são lâminas de titânio, absolutamente regulares. E o que faz essa interface entre a estrutura metálica principal e essa pele de titânio? Esses tubos aqui que a gente já teve a oportunidade de ver como ele pode ser deformado, né, ou conformado milimetricamente com as calandras. E aqui está o resultado final. Eu vou mostrar um filminho agora que é interessante. Isso aqui é um episódio dos Simpsons, né? Então lá vai. We asked Frank Gehry to build us a concert hall. Bill, Bob, Bill. Snoopy stationery. Dear Mr. Gehry, would you please build a concert hall for our town? We may not be the biggest city or the prettiest, but we were the first city in America to abandon the metric system. Frank Gehry, you're a genius. Behold, the new Springfield Concert Hall. And none of this would have happened if not for a letter I received from one little girl. I wrote that letter. You wrote I was the bestest architect in the world? Aren't you? All in favor of building a $30 million screw you to Shelbyville? Aye! Get off my masterpiece, you punks. I'll call your mothers. Yo, Frank Gehry, like curvy linear forms much? Então, quem duvidar que o processo do Frank Gehry, né, é um processo praticamente escultórico, né, pode assistir esse filme aqui do Sidney Pollack, e os esboços de Frank Gehry. Deve ter disponível por aí, né, os sketches de Frank Gehry. E o Sidney Pollack, né, o famoso diretor aí de cinema, era muito amigo do Frank Gehry e fez esse filme mostrando o processo criativo dele, que é de uma escultura mesmo. E, posteriormente, se faz uma digitalização dessa escultura e se transforma numa construção. Aqui, um outro exemplo bastante conhecido, né, o Ninho de Pássaro, do Herzog de Meuron. Então, o Ninho de Pássaro, Estádio Nacional de Pequim, de 2008, né? Alguém pode olhar e falar assim, pô, mas isso daqui os caras devem ter ficado tudo lá, né, na base da tentativa e erro, né, dava uma lixadinha para acertar. Não. Absolutamente milimétrico, tudo absolutamente industrializado, montado no local, e só é possível graças ao que? A fabricação digital.
modelagem paramétrica e fabricação digital. E por trás dessa aparente desordem que existe aqui nesse edifício, existe uma modulação, só que não é mais aquele módulo tudo igualzinho que a gente conhecia. É um outro tipo de modulação que a fabricação digital me permite fazer hoje em dia. Né? Então, isso começa a me trazer possibilidades em termos de projetos de arquitetura que, até então, alguém que me ouvisse falar sobre isso daqui, a questão de 30 anos atrás, ia pensar que eu estava louco. Né? Aqui uma outra obra que eu gosto muito, que é hoje a maior estrutura de madeira do mundo, não é? Que é o Metropol Parasol, lá em Sevilha, é uma obra de 2011, do Jürgen Mayer, né? E essa estrutura também foi fabricada digitalmente, ela está na Plaça de la Encarnación, no casco histórico de Sevilha. Alguém deu uma tossidinha, é um sinal para mim para ir terminando? Se não for, eu vou seguir. Não, pode continuar. Posso? Então, assim, olha, eu acho que de tudo isso que eu mostrei para vocês em termos, vamos dizer, das chamadas obras que a gente costuma chamar, são as obras do Star System, né? Ou seja, dos grandes arquitetos, tipo Norman Foster, o Frank Gehry, né? Realmente aquela que eu admiro mais, infelizmente a arquiteta já faleceu, a Zaha Hadid, né? Que inclusive tem uma história muito curiosa, né? Uma arquiteta de origem iraquiana que começou a fazer arquitetura com 58 anos. Incrível, né? E aqui ela junta, e por isso que eu falo, é a síntese mais perfeita, inclusive das coisas que eu acredito que é possível fazer com fabricação digital. Por quê? Porque ela junta pré-fabricação leve com GRC, lembra? Glass Fiber Reinforced Concrete, né? Concreto reforçado com fibra de vidro, pré-fabricado e usando fabricação digital. Tá? Então, aqui eu tenho o compósito de base cimentícia, que é o GRC, que seria aquilo que nós temos de mais avançado em ciência dos materiais hoje no mundo, junto com pré-fabricação leve e junto com fabricação digital, que me permite fazer uma obra com esse padrão aqui, inimaginável há um tempo atrás. E a parte interna desse auditório? Toda ela feita em MDF e também com auxílio de fabricação digital. Então, ao contrário do que alguns podem, às vezes, pensar, né? E eu lembro que quando eu comecei a dar minha disciplina de pós em 2011, 2012, melhor dizendo, né? na USP, foi a primeira disciplina de fabricação digital da universidade. E eu lembro que vários artistas, né, pessoal da Escola de Comunicações e Artes da USP, se inscreveram na disciplina, se matricularam, e tinha uma baita desconfiança, justamente se não iria a fabricação digital cercear a liberdade criativa. E o que eles acabaram vendo no final é que era ao contrário, ampliava em muito as possibilidades de linguagem, né? Porque o que limitava eram os meios de produção, né? Eu vou mostrar esse exemplo aqui, que foi ganhador, né? Foi o primeiro lugar de um prêmio da CEMEX no México, né? Vocês vão ver que aqui tem GRC, tem desenho paramétrico, fabricação digital, mas ainda assim é uma obra única e relativamente artesanal, no certo sentido, tá? Mas vocês vão ver que também o software empregado aqui é o Rhinoceros, ou Rhinoceros, né? Com o plugin Grasshopper, que também é bastante utilizado quando a gente mexe aí com formas complexas, tá? Então, vai o filminho. Aí dá para ver o Grasshopper, né, que vocês viram. E essa técnica aqui de GRC é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. É o chamado stud frame. E o frame é o quê? São perfis tubulares que estruturam uma lâmina delgada de GRC. Olha o frame aí, metálico, tubular. Aí já...
vocês vão ver a projeção da primeira camada, né, de GRC. Isso tudo, por agora, é aí a peça, né? A maneira como uma coisa vai estruturar a outra. E aqui já é o GRC sendo aplicado. Uma técnica que a gente chama de spray art, que eu cheguei a usar muito, né? Nessa fábrica que eu comentei com vocês, em Taubaté. Aí uma tela de fibra de vidro também, a peça já pronta. O stud frame, né, como eu falei, o stud frame. Tudo isso vai ancorado numa estrutura de concreto, precisão milimétrica, e eu tenho, então, meios de fazer os ajustes na hora, como vocês viram ali, né, com a chave de boca. Ou seja, é uma obra única, uma estrutura complexa, mas ainda assim ela foi industrializada também. É totalmente pré-fabricada. Bom, eu vou agora, para finalizar, falar um pouco do nosso laboratório, né, que é o FabLab São Paulo. Né? O FabLab São Paulo, o FabLab SP, né, que eu chamo, é o hardware, né? Está aqui embaixo. Então, é o primeiro laboratório do país vinculado à rede mundial FabLab. Ele foi inaugurado em dezembro de 2011, né? E quem, na verdade, faz a gestão do conhecimento nesse laboratório é um grupo de pesquisa chamado Digifab, ou Tecnologias Digitais de Fabricação para Aplicação na Arquitetura e Design Contemporâneos. Né? A gente, logicamente, em função da pandemia, eu já não piso nesse espaço aí, já vai fazer alguns anos, né? Então é uma coisa terrível, mas o fato é que, enfim, esse laboratório tem um significado, né? E tudo isso, hoje em dia, fala-se muito da cultura maker, né? Ou da cultura do fazer. E aqui eu coloco uma questão, né? As tecnologias contemporâneas podem revolucionar o conhecimento e os modos de produção tradicionais? E aí, falando da nossa realidade, né? São Paulo, hoje, né? E esse também foi um projeto que a gente apoiou, deu consultoria, né? Enfim, apoiou a consultoria, que eu digo entre aspas, né? Não foi uma coisa que, na verdade, houve todo o entusiasmo da nossa parte, que é a rede FabLab Libre SP, uma rede que começou a operar em 2016, mas inaugurou o primeiro laboratório em dezembro de 2015, durante a gestão do Fernando Haddad. E hoje são 13 laboratórios de fabricação digital. São 13 laboratórios, não é? Que foram implantados, né, pela Prefeitura de São Paulo, e é considerada hoje a maior rede pública de fabricação digital do mundo. Demorou muito, inclusive, para a rede FabLab Internacional reconhecer essa rede. Mas São Paulo hoje é Fab City, né, como eles chamam, ou seja, é toda uma possibilidade que se abre aqui. Muitos desses laboratórios, inclusive, equivalentes ao laboratório da USP, não é? E muitos desses laboratórios também colocados na periferia de São Paulo, ou seja, não estão no grande centro. Eu vou mostrar aqui um uso possível, não é? Dentro da nossa realidade da fabricação digital. Tá? Então, aqui, por exemplo, é o Rio Tietê, muito próximo do aeroporto, mas quando a gente vai pela rodovia Ayrton Senna, a gente não vê isso aqui, não é? O que vocês estão vendo aqui, esse amontoado de carro, não é carro velho, não. É carro novo que foi roubado em São Paulo, foi depenado, incendiado e jogado no rio, nesse local aqui, que é o Jardim Pantanal. Então, assim, é uma área sujeita à inundação, e aqui eu acabei retomando um projeto que eu tinha criado aí pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, não é? Em 2006, no Uruguai, não é? Que então, essas calçadas drenantes que são pré-fabricadas e servem não só para as pessoas, né, poderem caminhar, mas também drenar a água das chuvas e também passar por aqui, não é, o que seria a tubulação de água e esgoto nessa galeria pré-fabricada em microconcreto, como vocês veem aqui. Então, nós desenvolvemos esse projeto, chamamos a população lá do Jardim Pantanal, que está na zona leste de São Paulo, como eu falei, mostramos, a princípio, esses modelos em escala reduzida, né, também fabricados digitalmente. Por quê? Porque
o molde já não seria mais aquele molde convencional que a gente vê feito, né, com carpintaria, mas já é uma peça que na verdade, a própria forma preparada para ser fabricada digitalmente. Então, a gente fez um workshop aqui com a comunidade lá do Jardim Pantanal. Aqui está o manual, né, para a montagem da forma, que imaginem que é uma simulação em escala reduzida daquilo que depois vai ser montado como um molde, realmente, né, para a fabricação das calçadas drenantes. Por incrível que pareça, esse menininho aqui, né, que era o mais novinho da turma, né, ele foi o mais rápido na hora de montar. Né? Tinha gente da construção civil que não tinha a agilidade que ele teve. Então, notável também como a inteligência, de repente, ela surpreende a gente e como ela não tem a ver com o costume. Não é? E, de repente, uma criança consegue fazer isso de uma forma até melhor que um adulto. Aqui já é esse molde fabricado digitalmente dentro dos laboratórios lá da FAO. Infelizmente, tivemos que parar tudo isso. Né? Então, aqui o molde feito em compensado, né? E a mesma coisa acabou sendo estendida, né, e também a partir daquele que foi o primeiro mutirão do país, né, em Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, inspirado nas cooperativas uruguaias de construção de habitação por ajuda mútua. Né? Então, em 90, foi feito em Cachoeirinha. Se a gente conseguia fazer aquela forma tão complexa para a galeria, né, para a calçada drenante, é muito mais fácil fazer os componentes para a habitação inteira, né? Então, eu cheguei a falar até com, na época, aluna de graduação, né? a Daniela, não sei se ela vai estar por aqui assistindo, né? Mas o que a gente vê aqui é esse modelo foi tomado, né, por ela durante o trabalho final de graduação, e a gente queria simplesmente assim verticalizar as casas. Por quê? Porque quando há inundação, esse primeiro pavimento aqui ele fica totalmente comprometido. Então, a própria habitação serve como uma área de refúgio e um local para a proteção dos pertences das pessoas, né? Geladeira, máquina de lavar, né? Então, tudo isso pode estar salvo e longe da inundação, porque as pessoas não têm intenção de mudar daí, né? Então, assim, é um tipo de edificação pré-fabricada, feita com aquele tipo de pré-forma, né, que eu mostrei. Né? E, para finalizar, então, eu queria deixar esses dois pensamentos aqui, né, que são bem atuais, e eu diria que falados, né, dois pensamentos que vêm de duas pessoas acima de qualquer suspeita, muito respeitadas aí, né? Um deles, o Zygmunt Bauman, né, que faleceu em 2017, e fala: encontramos-nos em um momento de cegueira moral ante as catástrofes sociais e ecológicas, e necessitamos de projetos educativos que abram os olhos e vinculem o conhecimento ao fim da dor que assola o mundo. E um outro, que é o último post aí do Stephen Hawking, né, nas redes sociais, ele fala o seguinte: todos podem desfrutar de uma vida de luxo e prazer, se a riqueza produzida pelas máquinas for compartilhada, ou a maioria das pessoas pode acabar miseravelmente pobre. Até agora, a tendência parece ser a segunda opção, a tecnologia levando a uma desigualdade cada vez maior. Tá? Infelizmente, enfim, a gente não pode terminar, né, um encontro como esse, não é? Sem falar nisso. Não é? Então, é isso. Eu peço já desculpas aqui por ter me estendido 20 minutos aí além do tempo, não é? E eu estou à disposição de vocês, né, para perguntas ou mesmo colocações que vocês queiram fazer a respeito desse tema que eu abordei na minha apresentação. Tá? Muito obrigado. Pessoal, sem inibição, vamos perguntar. A gente está aqui entre amigos, vai. Perguntem, falem se faz sentido ou não faz aquilo que foi mostrado. O pessoal tem condição de abrir a câmera, ô Vitor? Eles conseguem sim, pode tanto falar sem abrir a câmera, ou se quiser. Então, se vocês quiserem abrir a câmera, eu me sinto até mais confortável, que eu vou ver a cara de vocês. Também conhecer um pouquinho de quem está aqui.
Coragem, pessoal. Nenhum voluntário? Oi, Opa, quem está falando? é a Cássia. Oi, Kátia. Diga lá. Se quiser abrir a sua câmera. Na verdade, eu só queria agradecer a palestra. Foi muito boa. Ah, legal. Obrigado. Opa, olha aí, conheci a Kátia, tá vendo? Por que os outros também não tomam coragem? Só você, tá vendo? Legal, eu agradeço aí a sua opinião, né? O fato de você ter apreciado